Capítulo 1671. Sementes Traiçoeiras, Parte 1. Aldeia de Lutia. Logo as crianças se sentiram mais tranquilas do que intimidadas pelo ambiente familiar e começaram a desafiar umas às outras com façanhas que seus respectivos corcéis tinham que realizar. As feras mágicas reviraram os olhos, mas também ficaram felizes em ver seus amigos humanos de volta ao que eram. Lita estava entediado e verde de inveja. Rena e Senton eram muito felizes juntos, mas todas as suas rotinas amorosas lembravam Lita de sua condição de solteiro. Quando eu era um ranger, eu teria me encontrado com Camille depois de uma grande missão. Eu teria contado tudo a ela e ela teria se preocupado comigo enquanto eu lhe mostrava o holograma da luta, como se o resultado ainda não tivesse sido determinado. Eu me pergunto o que ela está fazendo. Ele suspirou interiormente enquanto o casal planejava sair de férias sozinho e deixar os filhos com os avós. Ter um desperto na família já os fazia sentir-se confiantes, mas um guardião que poderia trazê-los para seus filhos a qualquer momento realmente tirou um fardo de seus peitos. Olá, professor Vastor. Como você está? Menos de 10 minutos se passaram e Lit já estava cansado de ser a terceira roda. Ele havia retirado seu amuleto de comunicação para quebrar o isolamento com a desculpa de se atualizar sobre a situação no norte. Estou verde de inveja. Vastor respondeu. Isso faz de nós dois, Lit pensou. Eu gostaria de já estar em casa como você, mas as coisas ficaram complicadas. Não há rebelião aqui, mas o inverno durou muito. Comida, madeira, carvão, você escolhe, eles não têm. As pessoas estão tão perto de se revoltar e isso faz meu trabalho muito mais difícil. O que você está fazendo exatamente? Lit perguntou. Confidencial, especialmente em uma linha não segura. Digamos apenas que alguém explorou a situação para seus próprios fins, Vastor respondeu. Ou alguém experimentou magia proibida e tentou disfarçar suas vítimas entre as do inverno ou as cortes dos mortos-vivos. Roubaram os cadáveres para recrutar soldados para preencher as fileiras de seu exército. Seja o que for, não é bom. Lit pensou. Não posso acreditar que Manoar e eu estamos entre os poucos arquimagos que ainda não completaram sua missão. Talvez eu esteja envelhecendo, ou talvez a ideia de nos casar novamente tenha me tirado do jogo. Nunca pensei que Zinnia me pediria em casamento e agora estou morrendo de medo com a ideia de estragar tudo de novo. Vastor também teria lutado com prazer contra um dragão, em vez de enfrentar o terror do desconhecido. Lit ficou feliz porque o pobre homem não tinha ideia de que a conversa não era privada. Rena, Senton e até as crianças pararam de conversar para ouvir a história de Vastor. Tenho certeza de que tudo ficará bem. Lit silenciou Leria, que queria intervir. O que você estava dizendo sobre Manoar? Sinto muito, não queria sobrecarregar você com meus problemas. Vastor disse, pensando que Lit mudou de assunto porque achou isso irritante. A situação de Manoar é semelhante à que você enfrentou cidades rebeldes? Não, apenas nobres. O estranho é que, no momento dos crimes, os culpados têm um alibi sólido, mas não há dúvida sobre sua culpa. Vastor respondeu. Ok, você me perdeu. Lit disse e Rena assentiu. Eu gostaria de poder lhe contar mais, mas a linha não é segura e você voltou a ser um civil. Vastor encolheu os ombros. A única coisa que posso dizer é que Manoar não parece se importar em ser forçado a passar tanto tempo trabalhando no campo. Além disso, há rumores de que ele é um cliente regular do Distrito da Luz Vermelha. Ainda estamos falando do mesmo Manoar que faz birra sempre que precisa sair do laboratório e que rejeitou inúmeras propostas de casamento. Lit ficou pasmo. Em carne e osso. Agora eu tenho que ir. Diga oi para Camila por. Vastor percebeu seu erro e desligou a ligação. O grupo chegou aos arredores de Lutia alguns minutos depois. Os mágicos estavam nivelando o terreno antes que os trabalhadores pudessem lançar as fundações das casas. Sempre que perdiam o controle de seus feitiços, levantavam uma nuvem de terra que o vento espalhava por todos os lados, fazendo com que os vizinhos amaldiçoassem seus ancestrais. Grande irmão, qual é a diferença entre uma cidade pequena e uma cidade normal? Aran perguntou.
Para ele, Lutia era grande o suficiente. É uma questão de tamanho e população. Somente quando Lutia crescer tanto que precisará de nobres para administrá-la e de uma guarda municipal com treinamento militar, ela será considerada uma cidade adequada. Lit respondeu. Mas você é um nobre, tio. Léria disse. Só no nome. Essas terras não me pertencem e não me intrometo nos assuntos da cidade. Levaria muito tempo. Lit disse. A oficina de Ezequiel estava agora dividida em 3 edifícios diferentes de um único andar, adjacentes uns aos outros. Ele havia se mudado para uma casa de 2 andares do outro lado da estrada para ter a família por perto, sem que os clientes os incomodassem ou os confundissem com balconistas. Antigamente ele possuía apenas uma pequena ferraria ao lado de sua casa, mas entre o dinheiro que ganhava fundindo metais mágicos para Lit e a necessidade constante de suprimentos que o crescimento da cidade exigia, ele foi forçado a expandir seu negócio. Ezequiel agora é dono de uma ferraria de última geração que confiou a Centon, um ourives onde trabalhava para se manter ocupado, e de uma loja onde vendia as criações de Lit, como tabuleiros de xadrez, carrinhos de bebê e roupas íntimas. Estava na hora. Ezequiel grunhiu. Ele era um homem baixo, de 40 e poucos anos, com cerca de 1,62 metros, 5'4", de altura, cabelo curto grisalho e uma barba curta bem aparada. Durante sua juventude, ele tentou deixar os 2 crescerem, mas depois de uma queimadura demais Ezequiel havia se conformado com o fato de que cabelos longos e altas temperaturas não combinavam. Ele usava uma camisa branca manchada de suor, apesar do ar frio da manhã, um avental de lona sobre calças largas de trabalho marrons e uma engenhoca ajustável em forma de óculos na cabeça que permitia que seus velhos olhos atuassem. A melhor incisão em qualquer metal. Apesar da idade, ele tinha braços e pernas musculosos que mal cabiam em suas roupas largas. Apenas a barriga traía a falta de exercício e o amor pela comida quente e pela cerveja gelada. Olha quem finalmente se lembrou que tem um emprego. Troque-se antes de ir para a ferraria. Você não quer estragar suas roupas chiques. Prazer em ver você também, pai. Só vim para ter certeza de que você estava bem. Ainda estou de férias. Centon respondeu. Férias. Quem você pensa que é? Um nobre? Ezequiel rosnou. Nunca tirei um dia de folga em 26 anos. Centon rosnou de volta. Vovô, papai pode ficar conosco no deserto, por favor? Ainda fico com medo à noite, Léria perguntou com seus grandes olhos de cachorrinho. Claro, agora. O rosto e o tom de Ezequiel mudaram completamente quando ela entrou na ourivesária. É que seu pai não liga nem visita. Ele tirou todos os meus amados netos de mim e o vovô se sente tão sozinho. Ele levantou a menina das costas de Abominos e a abraçou com força. Capítulo 1672. Sementes traiçoeiras, parte 2. Por que você não veio conosco, vovô? Porque não há ninguém em quem eu possa confiar para administrar a loja na minha ausência. É uma empresa familiar, então precisa de alguém da família para cuidar dela. Ezequiel lançou um último olhar de reprovação para Centon antes de se virar para Lit. É bom ter você de volta, mesmo que só por um tempinho. Os 2 homens apertaram as mãos. A diferença de tratamento fez o pobre Centon se perguntar se teria sido adotado. Você tem novos trabalhos para mim. Porque eu tenho alguns para você. Os estoques de tabuleiros de xadrez estão acabando e assim que vendermos as últimas peças, deixaremos o mercado aberto às falsificações. Ezequiel entregou a Lit um relatório das vendas e um inventário do que sobrou. Agora não, desculpe. Lit examinou os números e ficou bastante satisfeito com eles. Quanto aos tabuleiros de xadrez, enviarei um novo lote o mais rápido possível. Posso trabalhar neles mesmo no deserto, então não demorará muito. Tudo era produzido em massa no laboratório de alquimia e encantado na forja, exigindo tão pouco foco que normalmente Solos fazia isso em seu tempo livre. Excelente. Ezequiel assentiu. Sabe, é uma pena que você seja o único que pode usar aquele portão. Se eu tivesse uma dessas chaves, poderia triplicar nossos lucros simplesmente cortando as taxas de transporte.
Sim, mas você precisaria fazer pessoalmente cada viagem através do portão e teria um bom alvo nas costas. Se algo acontecesse com você, um dos meus inimigos poderia imprimir a chave e usá-la. Lit respondeu. Deixa pra lá então. Ezequiel odiava viajar e odiava ainda mais arriscar a vida. Não faz sentido ganhar dinheiro se eu não puder viver para gastar, ele pensou. Ezequiel os convidou para almoçar e eles aceitaram. Eles tinham acabado de jantar, mas depois de mais de um mês sem se verem, sentiram falta do velho ferreiro, até mesmo de Senton. A família passou o tempo antes do encerramento para visitar as novas lojas e estabelecimentos que abriram durante a sua ausência. Lit percebeu que, embora os cidadãos de Lutia sempre lhe dessem um sorriso caloroso e o convidassem para ficar lá, aqueles que haviam se mudado para lá recentemente o tratavam, na melhor das hipóteses, com frieza, sussurrando nas suas costas no momento em que ele se virava. Quem diabos são esses caras? Não reconheço metade deles. Eu gostaria que Solos estivesse aqui. Ela saberia se eu simplesmente esqueci deles ou se nunca nos conhecemos. Lit pensou. Ele percebeu que as mesmas pessoas que o tratavam com frieza também olhavam com medo para as feras mágicas, proibindo-as de entrar. Rena percebeu que a qualidade das roupas havia melhorado, mas ainda era muito improvável que Lit as comprasse nas grandes cidades. A qualidade dos brinquedos decepcionou as crianças, mas isso não era novidade. Eles estavam tão acostumados com itens encantados que não importava o talento do artesão, eles sempre os achariam deficientes. Lit foi buscar Haas, mas assim como Rena, ele se recusou a usar passos de dobra para chegar ao destino. Ainda falta um pouco para o meio-dia e prefiro que Ezequiel espere alguns minutos do que ter essa conversa na frente das crianças. Ele disse com um suspiro enquanto pegava a velha estrada para Lutia. O que há de errado, pai? Lit perguntou. Eu não conseguia parar de pensar no que Bromon disse. Então, depois que terminei de negociar os novos contratos com os agricultores e de instruí-los sobre a semeadura, liguei para o Conde Jadon Lark. Haas sentiu a necessidade de chamar pelo nome o novo governante do condado de Lústria, já que a morte do velho conde ainda doía em seu coração. Parece que nossa lua de mel com os cidadãos de Lutia terminou há algum tempo sem que percebêssemos o que você quer dizer. Filho, esta é uma pequena aldeia. Fofoca sobre quem está trapaceando com quem ou sobre um comerciante superfaturando seus produtos não são motivo de preocupação, enquanto rumores sobre a apreensão de campos não são. Haas cerrou os dentes com tanta força que rosnou em vez de falar. A fome não é diferente da peste em Candria. Os agricultores são sempre informados sobre o valor das suas colheitas e pretendem aumentar quando tais ocasiões surgem. Jadon confirmou-me que as minhas suspeitas estavam corretas. Os novos cidadãos de Lutia culpam você pelo ataque e se ressentem tanto por você ter mantido o portal para si mesmo que exploraram nossa ausência para pedir a Jadon que tomasse minhas terras. Eles alegaram que havíamos abandonado o reino em seu momento mais sombrio e que com a atual escassez de alimentos não havia tempo a perder para o meu retorno. Eles fizeram o quê? Lit ferveu de raiva, fazendo o céu tremer até que Haas deu um tapinha em seu ombro para acalmá-lo. O argumento deles era infundado, mas fazia sentido. Se Jadon não fosse um amigo, as coisas poderiam ter sido diferentes. Assim que ele disse não, eles solicitaram Brinja, e quando até isso falhou, a realeza. Seriamente. Lit ficou pasmo. Sim. Haas assentiu. Não quero me gabar, mas o seu velho é o maior proprietário de terras do condado, excluindo os nobres, obviamente. Você viu como meus lavradores estão desesperados. No momento, as colheitas são apenas colheitas, mas se a fome persistir, elas valerão mais do que ouro. Claro, a realeza imporia preços fixos, mas colocar alguns sacos de comida no mercado negro pode fazer com que um agricultor ganhe como uma única colheita mais do que ganharia em anos. De acordo com Brinja, que defendeu os meus interesses perante o tribunal, foi obra de um pequeno nobre, Baronete Ogum. Eu lembro dele. Lit ficou surpreso ao ver como a raiva poderia refrescar até mesmo sua memória de Lish. Eles se conheceram brevemente durante a gala, quando Lark apresentou Lita Mirim pela primeira vez.
Os dois jovens se enfrentaram com magia e o resultado final foi uma humilhação total para o baronete. A boa notícia é que a realeza o fez esperar horas na péssima antecâmara antes de dispensá-lo sem sequer ouvir os contra-argumentos de Brinja. A má notícia é que eles nem teriam lhe concedido audiência se não fosse porque o povo de Lutia o apoiou. Raz disse. Interessante. Lid parecia indiferente, mas seu pai podia ouvir as engrenagens de seu cérebro funcionando como tambores de guerra. Acalme-se, filho. Raz caminhou na frente de Lid para olhá-lo nos olhos enquanto segurava seus ombros. Você tem todo o direito de ficar com raiva e eu também, mas estes são tempos difíceis. Em qualquer outro momento, eu teria pedido a ajuda de Ezequiel e juntos teríamos feito com que essas pessoas tivessem dificuldade em fazer negócios. Caramba, eu provavelmente até teria explorado a influência Suijadon para estragar tudo. No momento, porém, mexer com ele significa mexer com o sustento de inúmeras pessoas. Dê-me uma boa razão pela qual eu deveria me importar. Lid disse com uma voz tão fria quanto a morte e olhos cheios de mana violeta. Eu vou te dar 2. Porque eu me importo e porque eu criei você para ser melhor que isso. Raz respondeu. Lid não respondeu e logo eles começaram a andar novamente, desta vez em silêncio. E se eles fizerem outra tentativa? Ele perguntou depois de um tempo. Continua no próximo vídeo.